A paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom dia para todos. Os irmãos que estão aqui, os nossos amigos que estão ali comendo um pastel, bom dia para vocês também. Aqueles que estão em casa, que o culto está sendo transmitido online. É muito bom estarmos na presença do Senhor e podermos junto hoje ouvir uma palavra. Deus quer falar ao teu coração. Amém? Quantos vieram aqui nesta manhã para ouvir uma palavra de Deus para a tua vida? Amém? Se você veio aqui nesta manhã e quer ouvir uma palavra de Deus para o teu coração, eu tenho certeza que nesta manhã Deus vai falar contigo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Amém? É um privilégio. Não está gelada não, né? Porque senão minha garganta já, como disse a irmã, a garganta vai embora, né? Se desligar o ventilador ainda melhora, Dercy. Amém, queridos. Então a gente está feliz de estar aqui mais uma vez, poder ver a obra que Deus está fazendo neste lugar, né, em todos os sentidos. A igreja está mais bonita, vocês também estão mais bonitos, né? O povo de Deus também está lindo. Eu fico feliz de podermos ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Vai aformoseando o nosso rosto com alegria, com esperança, com confiança. E hoje, ao ouvir o louvor, acho que o segundo louvor, o primeiro que o ministério cantou, o segundo, que fala assim: o teu amor não falha. Amém? Teu amor não falha, o teu amor não muda. E então eu gostaria que você pudesse hoje comigo abrir a palavra de Deus no capítulo 2 de Êxodo. Capítulo 2 de Êxodo. Quem tem Êxodo aí na sua Bíblia? Quem tem Êxodo, diga amém. Quem não tem, diga ai de mim. Agora as Bíblias estão mais diversificadas, né? Antes era Bíblia de estudo, Bíblia de letra grande, não sei o quê. Agora tem Bíblia, tem celular, tem de todas as maneiras. Então, Êxodo capítulo 2, eu quero ler com você alguns versículos do 11 até o 15, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Amém? Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado, porque nessa manhã, Senhor, nós chegamos a este lugar. Ó Deus, o Senhor me trouxe até aqui, porque o Senhor tem algo para falar ao coração de alguém aqui nesta manhã, Pai. E eu sei, Senhor, que esta pessoa também veio aqui, ó Deus, e falou: Senhor, fala comigo nesta manhã, porque Tu és um Deus poderoso. E eu entrego e coloco a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa dirigir e governar a minha vida, a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, este lugar com a Tua presença. E caia por terra e seja expulso tudo aquilo que se levanta, ó Deus, contra o Teu nome e contra o Teu poder, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos, aleluias. Teu amor não falha, e não falhar é não fracassar. O
nosso Deus nunca falhou. O nosso Deus nunca fracassou, irmãos. A gente vê na história da Bíblia que muitos homens falharam. Moisés falhou, acabamos de ler aqui. Moisés, em um momento de crise, de fé, de confiança, ele falhou. Nós vemos que Elias falhou quando defrontado com Jezabel, verdade? Elias falhou, temeu, fugiu. A gente viu que outros homens falharam. Pedro, no momento crucial de fé, ele falhou, porque ele disse para Jesus: eu vou contigo até a morte. Mas na hora H ele falhou. Paulo falhou na sua fé, porque ele pretendia ser o melhor dos fariseus, e ele só percebeu que ele não era o melhor quando ele caiu daquele cavalo a caminho de Damasco, quando caiu por terra e o Senhor Jesus lhe apareceu. Então a gente vê, irmãos, que o homem falha, que a pessoa humana falha. Sem a presença de Deus nós podemos falhar. Se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver conosco, nós podemos falhar. Mas Deus não falha. Deus abriu o mar vermelho, amém? Deus fez milagres extraordinários com aquele povo no deserto. E Jesus, irmãos, começou fazendo milagre no casamento, transformando água em vinho, verdade? Jesus fez milagre de todas as maneiras. Abriu os olhos aos cegos. Jesus fez que o mudo falasse. Jesus desafiou, irmão, a natureza. Jesus andou sobre as águas, verdade? Para demonstrar o seu caráter, o seu poder. Jesus até mesmo venceu a morte. Jesus tirou a Lázaro que estava numa sepultura. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus está sentado à destra de Deus, porque Ele não falha. O amor dele não falha. Ele nunca muda. Mas nós podemos mudar, nós podemos falhar, mas Deus não falha. Ele não vai falhar com você. Você veio nesta manhã e falou: Senhor, a minha vida não está fácil, os problemas estão se amontoando. Mas Jesus não falha com você, querido. Nunca vai te abandonar. Ele nunca vai falhar. Deus, irmãos, Ele estabeleceu coisas que são imutáveis, que são incondicionais. A bênção de Deus, incondicional, ela sempre vem no momento certo, na hora certa. Todos os dias nós amanhecemos, ou vemos sol, ou vemos a chuva, é verdade? O sol está bonito lá fora. Sol é incondicional, irmãos, é para todos. A chuva é para todos. Mas existem bênçãos que são condicionais, são para aqueles que obedecem. Como disse Josué no monte, lá no Monte Gerizim, ele disse: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes as minhas palavras, então a bênção virá sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Há promessas, irmãos, que estão na Bíblia, que são incondicionais, promessas que jamais são infalíveis, nunca vão falhar. Por exemplo, Jesus diz que Ele vai voltar, verdade? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e essa promessa está aqui, é bíblica, ela é incondicional e é infalível. Agora, a promessa que é condicional é aquela que Deus fala que vai vir sobre a tua vida, se você obedecer a sua palavra. Se você andar fielmente nos seus caminhos, então certamente esta bênção vai se cumprir na sua vida. Mas se você não obedecer, se você não ouvir a Deus, então essas bênçãos poderão falhar. Esse é o princípio da reciprocidade de Deus, em que Ele vai te abençoar se você ouvir a voz dEle e se você andar na sua presença. Porque Deus pode dar uma palavra na tua vida, ter uma promessa, Deus levantar um profeta, Deus levantar alguém para dizer para você: eu farei isso, isso, isso na sua vida, se você andar nos meus caminhos. Aí você caminha uma semana, caminha um mês com Deus, tesoureiro? Dizima um mês e no próximo já desiste. Irmãos,
você vai perder a bênção, porque você não está sendo fiel. Dízimo é questão de fidelidade, de submissão à palavra de Deus. Oferta é gratidão. Oferta é gratidão, mas dízimo é um princípio de fidelidade. Então, se nós formos fiéis, Deus vai ser fiel com você. E Ele diz: se você for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, Ele vai abrir as janelas dos céus. Isso é uma bênção, irmãos, condicional. Mas se você não for fiel, Ele também não é obrigado a ser fiel com você e te honrar. Amém? Muitas vezes, irmãos, você começa bem, mas o que acontece conosco pode acontecer aquilo que aconteceu com Moisés. A gente começa bem e depois a gente vai na força do nosso braço, na nossa confiança. Pedro falou para Jesus: eu, Jesus, vou contigo até a morte. Ele estava confiando, irmãos, na sua força, na sua espadinha, que ele cortou a orelha do servo, e depois, na hora lá de enfrentar aquilo que ele tinha dito, ele arregou, ele temeu. Moisés era criado lá na corte egípcia. Moisés era judeu, hebreu de nascimento, mas culturalmente ele era egípcio, porque ele cresceu na casa do faraó, como filho da princesa, verdade, irmãos? Então, culturalmente, ele era um egípcio. Ele nasceu, foi colocado naquele cestinho e tal, chegou a princesa, foi criado ali. Ele tinha todo o conhecimento egípcio. Imagina uma pessoa criada na corte, os melhores professores, né? As melhores roupas. Ele tinha sido educado de uma forma, irmãos, que ele estava sendo preparado para ser grande no reino. Ele podia ser grande ali. Então ele estava cheio de confiança. E a Bíblia diz que um dia ele saiu e encontrou um egípcio afrontando um dos seus irmãos. Isso aqui, o texto que nós lemos, está ali escrito. Então diz assim que o Senhor capacitou a Moisés, ou guardou Moisés, e o colocou ali naquele ambiente. Mas um dia ele sai e vê o egípcio lá fazendo com que o hebreu sofresse. E a palavra diz que então ele foi lá. O que Moisés fez? Ele matou o egípcio, verdade? Para dizer assim: olha, eu estou defendendo vocês. E pegou, olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém, escondeu o corpo do egípcio na areia. Mas de alguma forma, irmãos, como nada fica escondido, nada que nós fazemos vai ficar escondido dos olhos de Deus. De alguma forma alguém viu. E no outro dia Moisés saiu e haviam 2 dos seus irmãos discutindo. E Moisés chegou e começou a querer julgar a situação. E eles disseram: quem foi que te colocou por juiz sobre nós? Você agora vai querer fazer conosco igual fez com aquele egípcio? Aí Moisés pensou: fui descoberto. Como? Não sabia. E ele, então, irmão, foi surpreendido que o faraó falou assim: traidor, olha o traidor no nosso meio. Pegamos ele, falou para a filha, pegamos ele lá naquele cestinho, colocamos ele no nosso meio, demos educação, né? Ele melhorou de vida, tem a roupa que ele quer, o carro que ele quer, ele tem tudo agora. E agora ele nos trai. E então diz a Bíblia que o faraó falou: vamos matá-lo. E o que Moisés fez? Fugiu. Teve que fugir para a terra de Midian, para ficar escondido no deserto. Irmão, pensa você, Deus te pegou lá, a muitos pegou lá da sarjeta, pegou a muitos irmãos lá na bebida, pegou a outros no vício. Quantas pessoas estão aí na Cracolândia com as suas vidas destruídas? Outras pessoas que estão no mundo do crime com as suas vidas destruídas, seus corações vazios e angustiados. E Deus o toma pela mão e o traz para a sua presença e cura suas feridas.
ele põe roupas novas, e muitos até começam a crescer profissionalmente, tem um carro bonito, tem casa e tudo mais, e de repente o que ele faz? Agora já está tudo bem comigo, não quero mais a presença de Deus, não quero mais ir para a igreja, e arruma um monte de pretexto, e culpa o pastor, culpa o irmão, culpa a igreja, culpa Deus, porque falaram isso, porque fizeram aquilo, mas ele deixa de pensar de onde que ele foi tirado. Moisés naquele momento, ele não parou para pensar que a sua vida estava em risco, e ele foi salvo porque o Senhor havia salvado a sua vida através daquela mulher, através daquela princesa. Era Deus que estava no negócio, irmãos. Não era o faraó, não era a princesa, era Deus no negócio, preservando a sua vida para o projeto que Deus tinha. Mas aí ele começou a se achar importante. Deus te tirou de algum lugar, te tirou para colocar no seu altar, para ministrar, para tocar, para cantar, para testemunhar, para pregar a palavra. Mas de repente eu começo a me achar importante. Eu já prego bem demais, eu já canto bem demais. Não tem mais ninguém na igreja que é melhor do que eu para cantar. Quem que o pastor vai pôr agora? Porque eu sou melhor. Irmãos, o orgulho começa a subir e você começa a cair. A pessoa começa a se achar melhor e a sua ruína está próxima. Diz a palavra de Deus que a soberba precede a ruína. Esse é o pior dos sentimentos que nós podemos ter. Foi isso que derrubou a Satanás da presença de Deus. Por isso, menos irmão, menos irmã, mais Jesus na nossa vida, que Ele cresça e que nós diminuamos. Porque se queremos a bênção dEle, se queremos que as promessas dEle se cumpram, então diminua, porque senão você vai falhar. Deus não falha, o amor dEle não falha, Ele não muda, mas você pode falhar. Você pode mudar de opinião, pode mudar de sentimento a qualquer momento, porque você sem Deus não vai fazer nada. Todos os homens na história da Bíblia que fizeram alguma coisa, tiveram sucesso, não fizeram por causa da sua sabedoria ou por causa do seu poder, fizeram porque Deus estava na frente. E Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a sua presença não for comigo, eu não vou. Não vá, irmão, se a presença de Deus não for com você. Se você não tiver uma promessa de Deus, não vá. Moisés se achou, já era o momento, pensou: agora eu vou resolver esse problema. E na hora do seu orgulho, ele usou da sua arrogância, da sua prepotência, e fez o que ele tinha que fazer. Mas, irmãos, a pior coisa é quando nós queremos fazer alguma coisa para Deus na hora errada. Deus já prometeu para você que vai fazer, mas você caminha na frente, vai fazer primeiro para se aparecer. E aí é a hora da queda. Eu sei que Moisés, ele ficou um pouco traumatizado, irmãos, com essa situação. E nós vamos ver no capítulo 3 que isso realmente afetou a vida dele. Porque quando nós, irmãos, vamos crescendo, tudo vai correndo bem, a gente ganha tanta confiança. Mas o dia em que você é pego no fracasso, o dia que você falha e que todos sabem que você falhou, que você errou, aquilo vai gerar em você um sentimento de frustração muito grande. E Moisés sentiu isso. Todo egípcio, irmão, sabia: Faraó está atrás de Moisés para matar. É um traidor do povo hebreu, do povo egípcio. Ele é um judeu traidor, tirado do meio dos escravos, mas que agora virou as costas para nós e quer está matando aqueles que lhe cuidaram. Irmãos, nunca pensem em ferir, em matar, em falar mal, fofocar daqueles que estão no seu meio, daqueles que estão de mãos estendidas para te ajudar. Nós somos corpo de Cristo, nós temos que nos amar uns aos outros. Não estamos aqui para nos destruir,
O único exército que muitas vezes destrói os seus próprios soldados, às vezes é o povo de Deus. Porque os americanos demonstram isso quando eles estão no campo e alguns dos seus soldados são feridos, eles carregam na costa aquele soldado ferido para não ficar para trás. Nós, como igreja do Senhor, não podemos deixar soldados feridos para trás. Temos que dar as mãos, temos que carregar nas costas o irmão que está sofrendo, o irmão que está com necessidade, o irmão que está padecendo. Estende as tuas mãos para ele, irmãos. Não sejamos arrogantes como Moisés naquele dia, porque depois nós vamos receber a própria ingratidão. Mas quem foi que te colocou como juiz sobre nós? Deus não tinha dado esta ordem para ele. Então não faça aquilo que Deus não disse para você fazer. Amém? Eu queria dizer para você uma coisa: a frustração, a falha, o fracasso, eles colocam medo no nosso coração. Todos nós temos medo, é verdade? Quem que não tem medo de começar numa nova profissão? Quem que não sentiu medo ao começar a namorar pela primeira vez? É muita expectativa, mas também tem um medinho lá dentro, verdade? Começar uma família, ser papai pela primeira vez, mamãe, né? Coisas novas, sempre há aquele receio no nosso coração. Mas o maior medo, irmãos, que uma pessoa pode ter é o medo de fracassar de novo. Depois que você fracassou na sua vida, fracassou no seu casamento, fracassou na sua profissão, fracassou em ser pai, e de alguma maneira na vida profissional, você fracassou, você está frustrado, e você pensa: eu vou fracassar de novo. Eu vou fracassar de novo. E Moisés passou essa experiência. Moisés estava lá na terra de Midian. A Bíblia diz que mais ou menos 40 anos Moisés tinha quando isso aconteceu na vida dele. Quando ele passou por essa situação em que ele se frustrou tentando fazer aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Irmãos, quando nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida, fica aquela expectativa, e muitas vezes aquela vontade, aquela gana, aquela pressa de fazer com que a coisa aconteça, pode nos levar a falhar. Isso aconteceu com Moisés. Jesus sabia, irmãos, que ele tinha vindo a este mundo para morrer naquela cruz, mas Jesus não se apressava. No momento de Jesus fazer o seu primeiro milagre, o que ele disse para a sua mãe? Ainda não é a minha hora. Né? Ele sabia, ele levantava de manhã, ele sabia para o que ele tinha vindo, para morrer naquela cruz. Trabalhando com seu pai, pegava o martelo, os cravos, a madeira, que representava aonde ele havia de ser crucificado. Podia olhar para aquilo todo dia, mas não havia pressa. Ele sabia o momento certo. Saiba o momento certo de Deus na tua vida. Deus te disse: eu vou fazer isso, eu vou te abençoar. Então aguarda, confia no Senhor, irmão, se mantenha fiel, porque no dia certo, no momento certo, Ele vai fazer. Mas nós queremos que a coisa aconteça rápido. Moisés, irmãos, fugiu com 40 anos para a terra de Midian. E a Bíblia diz, aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 7, que quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, e Moisés foi levado para o Egito, ele já tinha 80 anos. Foram 40 anos, depois daquela falha, depois daquela frustração, 40 anos Deus tratando com a sua vida, com o seu caráter, para que ele pudesse ganhar a confiança de novo, ou até mesmo o entendimento de que ele não faria nada por sua própria força, que ele dependia de Deus. Ele tinha 80 anos quando o Senhor veio para ele e falou: eu tenho uma obra na tua vida. E a primeira coisa, irmãos, queria dizer para você hoje, como que Deus lidou com o medo de Moisés, e como Deus pode nos conduzir também para que possamos lidar com o nosso medo de fracassar. Talvez você não tenha medo, não seja uma pessoa medrosa de sair à noite, de acontecer coisas, mas quando você pensa no medo de fracassar, aí você é impactado. Eu fui para a África, quando eu fui como missionário para a África, eu fui uma pessoa que estava muito bem preparado, pastor Adércio.
Eu era uma pessoa formada em administração de empresas na universidade. Eu fiz 4 anos de bacharel em teologia. Eu tinha feito curso de missiologia para treinamento de missionário transcultural. Eu tinha passado 6 meses em Guatemala como treinamento prático. Irmão, para alguém que vai para o ministério, está excelente essa formação. Mas toda essa formação leva você a começar a confiar na sua própria capacidade. Estou muito bem treinado. Uma pessoa que vai e aprende violão numa escola boa, né? Aprende cântico em algum lugar, ela fala: meu Deus, vou arrebentar, verdade? Mas quando você sobe dessa maneira, aqui no púlpito, irmão, para fazer alguma coisa para você mesmo, quando você descer, você vai descer de cabeça baixa. Porque Deus é especialista em tratar com a soberba e com o orgulho das pessoas. Ele nos põe por terra, para que nós caiamos de joelho em terra, para que o nome dele seja exaltado e não o nosso. Você precisa aprender a glorificar e exaltar o nome de Deus, e não permitir que nunca o teu coração aceite a glória que pertence a Deus, porque aí sim Ele vai fazer a obra na tua vida. Desmonte a tenda do teu orgulho. Arranque as estacas da soberba da tua vida, porque para que Deus possa começar a trabalhar na tua vida, no teu coração. Amém? Eu queria dizer para você uma coisa, que eu quero falar de 3 coisas rapidamente. A primeira é: nossos fracassos não são o fim da nossa história. Os nossos fracassos não são o fim da nossa história. Amém, irmãos? Segundo, Deus usa o nosso fracasso para nos levar ao sucesso. Primeiro, nossos fracassos não são o fim da nossa história. Olha Moisés, o fracasso, a frustração que ele viveu, e que depois acompanhou ele durante 40 anos sendo tratado, até o dia que Deus se manifestou naquela sarça ardente. Foram 40 anos. Aquele fracasso dele não foi o fim da história dele. Poderia ser, mas não foi. Segundo, Deus usa o nosso fracasso para nos levar ao sucesso. Se Moisés não tivesse fracassado daquele jeito, talvez, irmãos, as coisas não teriam acontecido do jeito que aconteceu. Porque depois, no fim, aquele homem que antes se achava grande, estava pequeno, estava lá humilhado. Senhor, eu não sei falar. Um homem que foi criado na corte egípcia, ele diz: eu não sei falar, Senhor. E o Senhor falou assim: mas eu vou falar por você, vou mandar alguém para falar por você. Eu não sei o que aconteceu talvez na sua vida, em que área da sua vida você tenha fracassado, no seu relacionamento, na sua vida profissional, no seu ministério, aonde você tem tido uma frustração. Não importa o tamanho daquilo que aconteceu, aonde está batendo aqui, isso aqui está me impedindo de ir para frente. Eu perdi a minha confiança. Eu estou inseguro. Talvez você esteja insegura para levar a tua vida adiante. Quantas pessoas têm medo de fracassar no seu futuro? Medo de fazer projetos para o futuro? Medo de começar alguma coisa? Imagina você começar um negócio. Quero começar um negócio, mas o medo não me deixa, porque eu vou fracassar. Você foi deixado por alguém, e agora não tem mais coragem. Falta coragem para seguir com outra pessoa. Por quê? Porque o seu coração está frustrado. Você está marcado por uma situação de falha da tua vida. Mas Deus usa o seu fracasso para te levar novamente ao sucesso, através da mão dele, segurando você pelas suas mãos. Porque o sucesso, irmãos, não é o que muitas vezes nós imaginamos. O sucesso é nós andarmos na graça de Deus. Quando você anda na graça de Deus, quando você entende a graça de Deus, e você descansa na graça dele,
e você confia nele de tal forma que se ele falar para você, caminha comigo aqui sobre as águas, você vai começar a caminhar como Pedro caminhou. Se Deus falar, toca no mar, que eu vou abrir o mar, você vai tocar, e Deus vai abrir o mar, e você vai poder caminhar em terra seca, porque você vai passar a ter essa confiança tão plena no seu Deus, irmãos. Eu, quando cheguei em África, com aquela confiança tudo que eu estava falando para os irmãos, logo de início, irmãos, Deus permitiu uma situação para quebrar o meu coração. Eu não estava em pecado nem nada, estava num momento de tanta consagração, mas a minha confiança em mim, a minha confiança no meu preparo era grande, e Deus não precisava disso. Deus precisava somente da minha obediência e da minha espera. E nada, irmãos, de ganhar alguém para Jesus, e nada de ganhar pessoas para Jesus. E quando eu saí daqui para lá, eu falei, eu vou arrasar, eu vou ganhar alguém lá para Jesus de cara, eu vou chegar lá e vou fazer. Irmão, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 6 meses. O Nivaldinho não ganhou ninguém para Jesus, irmão. E eu falei, meu Deus, vou fracassar. Aí liga da missão. E aí, missionário, já abriu a igreja? Ainda não. Ligam de novo. E aí, missionário, já começou a igreja? Não, não comecei. Irmão, vai começando a bater aquela angústia, sabe? Quando você tem que dar resultado, você quer vender, tem uma meta para bater, mas as coisas não estão acontecendo. E você que antes achava que ia arrasar, não começa a dar certo, as coisas começam a complicar para o seu lado. E eu falei, Jesus, chegou o momento, irmãos, 9 meses, e não nascia nenhum filho. Eu falei, Jesus, é hora de dobrar o joelho. Eu fui lá, irmãos, dobrei o meu joelho diante do Senhor e comecei a clamar. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu vou tirar de lado os meus estudos aqui. Tirei. Vou tirar de lado essa minha autoconfiança, tirei. E comecei a tirar tudo daquilo, irmãos, que muitas vezes nós carregamos como uma bagagem, acreditando que essas coisas nos vão levar ao sucesso. Mas ao final, nós entendemos que isso não nos leva ao sucesso, isso nos faz fracassar, porque a soberba precede a ruína. Hoje, para pensar na tua vida. Você tem dependido completamente em Deus? Você tem dependido completamente do Senhor na tua vida? Você tem dependido do Senhor na tua vida financeira mesmo? Se você depende financeiramente de Deus, você nunca, irmãos, vai deixar de entregar o seu dízimo na data certa. Aquela pessoa que não entrega o seu dízimo com medo de falhar, ela não confia em Deus na sua vida financeira. Sabe aquela pessoa que se preocupa tanto com o marido ou com a mulher, que vive o tempo todo com ciúme, e muitas vezes assim, procurando localização? Pessoa que não confia em Deus para cuidar do seu esposo, para cuidar do seu marido, para cuidar da sua esposa. Irmãos, o maior GPS, irmãos, que pode existir é o Espírito Santo. Tira esse ciúme do teu coração, irmãos, isso não vem de Deus. Tira isso da tua vida. Deixa Deus cuidar da tua esposa, deixa Deus cuidar do teu marido. Irmãos, 30 anos de casado, eu viajei para muitos lados, minha esposa ficava 10, 15 dias na minha casa, nunca tivemos problema com isso, porque Deus sempre cuidou, tanto de mim como dela. Não é que nunca apareceu situações, mas quando nós confiamos em Deus, Deus sempre nos dá livramento, irmãos. Deus sempre vai te dar livramento. Mas qual é a situação que você tem passado na tua vida que tem gerado medo? Qual é a situação que você tem medo? É na tua vida profissional? É com os teus filhos? É que Deus possa acontecer alguma coisa com o teu filho, com a tua filha? O que está talvez incomodando o teu coração? E naquele dia, irmãos, que eu derramei as minhas lágrimas diante do Senhor, depois de 9 meses sofrendo, angustiado, pensando, eu vou fracassar, eu pensava comigo, imagina a minha família que ficou no Brasil, estão à espera de que eu volte falando dos milagres que Deus fez, das vidas que foram alcançadas. A minha igreja, irmão, era uma igreja de 600 membros. Os irmãos, quando me enviaram a gente, estavam acreditando muito, porque era um missionário muito bem preparado. Mas é engano da nossa parte. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus.
Quem faz a obra na tua vida é o Senhor. É Ele quem te vai levar ao sucesso. Porque se você confiar em você mesmo, você vai fracassar. Isso nós temos que entender, irmãos. É recíproco. Se nós confiamos em nós mesmos, falhamos. Mas se confiamos no Senhor e obedecemos a sua palavra, vamos ser abençoados e vamos ver as suas promessas se cumprindo. Eu entreguei tudo naquele dia, como diz o cântico, tudo entregarei, tudo nas tuas mãos eu entrego, Senhor. Irmãos, aquele dia me esvaziei de mim mesmo e deixei com que o Espírito Santo tomasse espaço na minha vida, nas minhas emoções, tomasse espaço nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. E quando eu saí naquela semana, irmãos, eu saí naquela mesma semana, e naquela mesma semana o Senhor não me deu apenas uma alma, o Senhor me deu 4 almas, numa única semana, sendo que eu tinha passado meses confiando em mim mesmo, esperando que alguma coisa fosse acontecer. Mas no dia que esvaziei o meu coração e entreguei tudo na presença do Senhor, naquela mesma semana o Senhor começou a fazer maravilhas, começou a operar milagres. Moisés deixou de confiar em si mesmo. Moisés, ele havia falhado por ter agido antes do tempo e ter agido por sua própria força. Essas são 2 coisas que você tem que entender, que vão te levar ao fracasso. Agir antes da hora, antes do tempo, e agir na tua própria força. Não faça isso. Espere pelo Senhor. Espere o tempo de Deus. E espere Deus fazer com você. Espere Deus fazer por você. Ele vai à frente na batalha. E nessa luta você não tem que pelejar, porque Ele vai pelejar por você. Porque Ele é o Deus que pode fazer grandes coisas e pode fazer milagres. Coisas que você não sonharia, Ele pode fazer através da sua vida. Então espere por Ele. A palavra diz assim, a palavra de Deus: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3:2. Todos nós falhamos um dia. Todos nós tropeçamos de alguma maneira. Ele diz: não há ninguém na terra que faz o que é certo. Eclesiastes 7:20. Não há ninguém na terra que faça o que é certo em todo o tempo, e quem nunca tenha cometido engano. Todos nós na terra falhamos. Por isso não adianta você confiar na tua capacidade. Não adianta você ir na frente tentando fazer alguma coisa, porque falharemos certamente. Espera pelo Senhor. Amém? Espera pelo Senhor, porque Deus usa o nosso fracasso para nos levar ao sucesso. Embora tenhamos falhado anteriormente, embora estejamos frustrados na nossa vida de alguma maneira, mas confia no Senhor, que Ele vai tomar esta situação para mudar a sua história, para mudar a tua vida, para fazer algo novo acontecer. Agora Moisés estava no deserto e havia se tornado pastor de ovelhas. Irmão, ser pastor de ovelhas para os egípcios era uma humilhação. Para qualquer egípcio era humilhante, era sinal de pobreza, sinal de derrota. Mas Moisés foi tornado um pastor de ovelhas. Estava lá, cuidando de ovelhas, numa terra distante, no deserto de Midian. E assim muitas vezes Deus nos coloca. Nós estamos no meio de tudo, Deus nos tira e nos coloca num canto, à espera, para recomeçarmos de novo. Ele fala: agora você vai começar da maneira certa. Agora eu vou tirar teu orgulho. Agora você vai aprender a obedecer. E lá estava Moisés, até o dia em que o Senhor lhe apareceu numa sarça ardente. E quando nós estamos ali do lado, irmãos, pensando que Deus já não se lembra mais de nós, que Deus já se esqueceu de você, é a hora que Deus aparece na sarça ardente. É a hora que o Espírito Santo começa a falar. É a hora que Deus fala. E Deus diz: olha, você é meu escolhido. Você errou antes, você se apressou, mas eu não desisti de você. Eu nunca vou desistir de você. Eu estou contigo. E eu te tomo pela tua mão. Segura a minha mão, confia em mim, que eu vou caminhar contigo sobre as águas. Eu vou abrir o mar e nós vamos passar juntos.
E se te colocarem na fornalha de fogo ardente, eu estarei contigo. Porque o Senhor, irmãos, é o Deus do impossível. Ele pode fazer coisas que não sonhamos e nem imaginamos, mas Ele pode fazer. E Ele pode fazer por você. E Ele vai continuar fazendo neste lugar. Porque aqui há pessoas comprometidas com Deus. E há pessoas desesperadas pelo amor de Deus, querendo servir. Se nós continuarmos assim, nós vamos continuar com a nuvem no nosso meio, com a coluna de fogo sobre as nossas vidas. Mas no dia que nós deixarmos de confiar no Senhor, no dia em que acharmos que somos uma igreja forte, que já podemos, que temos isso e temos aquilo, a nuvem pode se apartar. E aí vem a frustração. Mas o fracasso de Moisés levou ele a ser achado por Deus. Deus tinha promessa para ele. Ele nasceu com uma promessa de Deus, mas ele se precipitou e foi parar lá no deserto. Mas embora, irmãos, ele estando lá no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, Deus o achou lá. Deus o achou lá. A Bíblia diz que o Senhor apareceu e falou: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque eu fiz deste lugar um lugar santo. Aleluia. E Moisés foi surpreendido, irmãos, por Deus. Deus nos surpreende, mesmo em momentos difíceis da nossa vida, mesmo em momentos difíceis da sua vida, mesmo tendo às vezes um trabalho, irmãos, bom, que você ganha bem. Muitas vezes lá dentro do seu trabalho você é surpreendido por pessoas querendo te derrubar, por chefes querendo te mandar para fora, e você depende de Deus. Sempre dependa de Deus. Desde o momento em que Deus te aprovar numa empresa, se lembre, é Ele quem te colocou lá. Deus te colocou num emprego, irmãos, seja o melhor funcionário. Não chegue atrasado, não falte, amém? Seja fiel, porque Deus vai te honrar sendo assim. Talvez você não seja a pessoa mais capacitada lá no seu trabalho, a mais preparada ou a mais inteligente, mas se você for o mais fiel, Deus vai te honrar. Se você for o mais fiel, Deus vai te levantar naquele lugar. Por isso, seja fiel ao Senhor. Não importa o que estejam fazendo, no tempo certo Deus vai te dar livramento. No tempo certo Ele vai estender as mãos para você. Então o deserto do fracasso é sempre, irmãos, um lugar de aprendizado para nós. Também diz a palavra do Senhor em Provérbios 20:30, que os golpes, eu vou ler até na minha versão da Bíblia, lê comigo, Provérbios 20:30, capítulo 20, versículo 30. Para que serve? Para que serve a correção? E Deus corrige, irmãos, não somente Deus disciplina os crentes, não, Deus disciplina os que estão lá fora também. Deus disciplina aqueles que estão lá fora para que eles entendam e se arrependam e se tornem para Deus e voltem-se para Deus. Porque um dia você estava lá bebendo, um dia você estava lá fumando, um dia você estava fazendo coisa errada lá fora, mas Deus te trouxe. Como que Deus te trouxe? Por causa dos açoites, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Olha só o que diz Provérbios 20, versículo 30. Se você encontrou aí na sua Bíblia, diz assim, na minha versão diz assim: os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram ao mais íntimo do ventre. Outra versão diz assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os muitos açoites as profundezas do ser. Aleluias. Depois de toda a luta de Moisés, Deus se revelou a ele. Deus se revelou a Moisés, irmãos, no deserto, para dizer a ele o que Deus ia fazer. E Moisés, ele falou: Moisés, eu vou te usar para libertar o povo lá do Egito. E Moisés, aí ele ficou assustado, irmãos. Como? Já fui expulso de lá. Lá querem me matar, queriam me matar. O que eu vou fazer lá? Senhor, mas eu vou contigo. Tem gente querendo te matar, mas eu vou contigo. Tem gente querendo derrubar você, mas eu vou contigo. E quem eu vou dizer que vai comigo? O eu sou vai com você. Eu vou com você, o eu sou vou contigo.
O Senhor vai com você, você não vai sozinho, irmão. Não tema, não tenha medo, porque Ele está contigo. Ele empresta para você o seu nome, Ele empresta para você a sua história. Aleluia. Porque, irmão, sucesso é nós entendermos que nós temos que permanecer nele. Sucesso é nós entendermos que temos que andar na sua graça. É nós entendermos que dependemos completamente dele. Se você se esqueceu, se lembre agora, volte lá atrás e veja de onde Deus tirou você e onde você está agora, e o que Deus tem para você no teu futuro, porque Ele tem grandes coisas para fazer. Algo novo ainda vai acontecer, mas para isso você precisa permanecer na sua graça, precisa permanecer olhando para a sarça ardente, porque da sarça ardente é que vem a voz daquele que fala: eu te escolhi e eu vou te levar para tirar o meu povo do Egito. Aleluias. Ele te escolheu. Você está aqui porque Ele te escolheu. Não foi você que o escolheu, mas Ele escolheu você, porque Ele te amou primeiro com todo o seu amor. Por isso eu te digo para você nesta manhã: Deus ama a tua vida, Deus te ama. E a Bíblia diz assim, que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. O que Deus tem para você? Vida eterna, um novo caminho, uma nova expectativa de vida, uma nova maneira de viver. Aleluias, porque Ele te ama. Sucesso é andar na graça de Deus. Não tenha medo de fracassar de novo. Não tenha medo de ser rejeitado por causa do seu erro. Não tenha medo de ser inábil, sem capacidade, porque Ele é quem te capacita, Ele é quem te dá força, é o Senhor quem te visita. A graça de Deus fez Moisés deixar o medo e tomar uma decisão certa. Em primeiro lugar, Deus definiu um propósito para a vida dele: tirar o povo do Egito. Deus, desde o dia que você nasceu, já te trouxe a este mundo com um propósito. Falta você entender de Deus. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? O que Deus quer na tua vida? Para você esperar o momento certo, para não sair atirando para qualquer lugar, porque a quem atira para todo lado nunca acerta o alvo. Saiba o que é a história de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, Deus ofereceu a Moisés a sua presença, e ele disse: quem sou eu para ir a Faraó, Deus? Quem sou eu para fazer isso? E você diz: quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho capacidade. Eu não posso chegar lá na frente da igreja para falar isso. Quem sou eu? Mas o Senhor respondeu para Moisés: eu serei contigo. Você não é ninguém, mas eu sou. Talvez você pense assim: eu não sou ninguém, não posso fazer, quem sou eu para fazer isso? Mas o Senhor diz: eu vou contigo. Você não vai sozinho. O Senhor emprestou a sua presença, e Moisés aprendeu isso, porque depois Moisés falou: sem a sua presença eu não vou para lugar nenhum. O Senhor falou: vou te mandar um anjo na frente. Não, eu quero a tua presença, porque o anjo não substitui a presença de Deus na nossa vida. O Senhor, a presença dele está conosco. Deus ofereceu a sua pessoa. Que Deus enviou você? Qual é o seu nome? Moisés falou para Deus: eu vou chegar no Egito e as pessoas vão perguntar: quem enviou você? E ele disse: eu sou o que sou, me enviou. Eu sou o que sou, me enviou. Chega, irmãos, e vão dizer para você: mas quem é você? Quem te mandou aqui? E você vai dizer: eu sou o que sou, me enviou aqui. Ele está comigo. Eu não vou falhar, eu não vou fracassar, porque Ele está comigo. E Deus ofereceu também o seu passado. E Deus também nos oferece uma história, irmãos. Na história de Deus não há fracasso. Por isso nós cantamos hoje aqui: nosso Deus não falha, nosso Deus não muda. Ele nos empresta a sua história, porque se nós olharmos a nossa história, vai ser uma história cheia de falhas e de fracassos. Mas se você tomar o nome de Deus,
A história de Deus diz que Ele é um Deus vitorioso, que Ele nunca falhou, que Ele nunca vai falhar. O nome de Deus, irmãos, estava em jogo. E quando Deus coloca o nome dele em jogo, irmãos, a coisa é séria. Quando Deus te diz, eu vou contigo, tenha certeza que você vai vencer, porque Deus não entra numa batalha para perder. Quando Deus empresta o seu nome, a sua história, certamente naquilo que você se propor a fazer, Deus vai ser contigo, porque o nosso Deus não falha. Se você procurar na palavra de Deus, na Bíblia, na história, Deus nunca perdeu uma guerra, e Deus nunca falhou, e nunca vai falhar. E o que está escrito vai se cumprir. E as coisas já estão começando a acontecer, e o fim já está chegando, e tudo aquilo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Os judeus esperaram por milhares de anos um tal de Messias que havia de vir. Muitos morreram e não viram se cumprir, mas Jesus apareceu na história. Jesus veio para a história, e Jesus falou antes da sua morte: eu voltarei para vos buscar. E nós chamamos isso a volta do Senhor Jesus. E um dia Ele vai voltar sobre esta terra, assim como Ele veio um dia, e a sua palavra vai se cumprir. E você deve estar preparado nesse dia, porque aquele que estiver preparado será levantado por Ele, diz a palavra de Deus. Por isso, faça uma escolha na sua vida. Eu teve uma época da minha vida, até meus 20 anos, eu era um jovem rebelde. Eu era uma pessoa que gostava de bebidas, eu gostava de rock, eu me envolvia em muitas brigas na rua, tive nariz quebrado, maxilar partido, fui parar em hospitais, de muitas maneiras, por meio de muitas confusões que me metia. Mas minha mãe sempre me dizia: um dia Jesus vai voltar e você vai ficar. E aquela palavra sempre ficou no meu coração, aquela palavra sempre ficou na minha vida. Um dia eu entendi, irmãos, que se eu não me afastasse daquele tipo de vida, eu fracassaria. Mas eu deixei tudo aquilo para seguir a Jesus. Deixei de ser valente, deixei o vício, deixei as brigas na rua, deixei tudo aquilo que eu fazia para seguir a uma pessoa que é de paz. Jesus é uma pessoa de paz, e a minha vida mudou completamente. E aí sim eu pude ter sucesso na minha vida. Não o sucesso que eu planejava alcançar daquela maneira, mas o sucesso que vem de Deus, que acalma a nossa alma. O sucesso que enche e preenche o vazio do teu coração. O sucesso que faz você pensar em construir uma família, em ter vitória. E isso Moisés conseguiu. Quando ele pensou em tudo isso, que era na força de Deus, quando ele chegou no Egito, nós sabemos a história, o que aconteceu. Quantas pessoas já não assistiram o filme A Travessia do Mar Vermelho? Tem quadros, tem novelas, tem séries, tem filmes, tem tudo. E quem estava ali na frente? Quem era a pessoa que estava comandando tudo aquilo? Era o Senhor, através da vida de Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus. Você quer ser instrumento de Deus? Para que Deus seja glorificado na tua vida? Então espere pelo Senhor. Porque Moisés viu os milagres acontecer, irmãos. As pragas descer sobre os egípcios. Todos os tipos de julgamentos que vieram sobre os egípcios. E Deus livrou o povo de Israel, que estava lá como escravo no Egito. E Deus é especialista em tirar pessoas da escravidão. Deus tirou a minha vida da escravidão do pecado. Deus quer tirar também a tua vida da escravidão do pecado. Ele é especialista. Se você se sente vazio, se você se sente escravo de um vício, se você se sente escravo de uma depressão, se você se sente escravo de um sentimento de fracasso na sua vida, saiba de uma coisa: Deus, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, como mudou a vida de Moisés, tirando ele do fracasso e lá do deserto, para torná-lo o comandante da terra de Israel. E se você pegar esta Bíblia, se nós pegarmos esta Bíblia aqui, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, ou Torá para os judeus, foram escritos pelas mãos de Moisés. Aquele homem que estava lá naquele deserto, derrotado, fracassado, Deus o tirou de lá para fazer dele um vencedor. E Deus quer fazer da sua vida também uma pessoa vencedora. Eu não conheço a tua história,
Eu estou aqui hoje, eu não sou desta igreja. Eu vim aqui hoje trazer esta palavra, convidado pelo pastor da igreja. Mas eu sei que Deus trouxe você aqui para falar no teu coração nesta manhã. Que Deus tem uma nova história para você. Que Deus quer tocar o teu coração. Ele quer fazer de você uma nova vida. Todo o teu sentimento de fracasso, todo o teu vazio do teu coração, toda a falta de confiança no teu futuro, Deus pode tirar nesta manhã, como fez com Moisés. E eu quero orar com você agora. Eu quero dizer que Deus oferece o seu poder. Deus ofereceu em lugar daquela vara de Arão, vara de pastor, Deus ofereceu um cajado de poder. E quando Moisés jogou o seu cajado diante do faraó no Egito, aquele cajado naquela mesma hora se tornou numa serpente. E os egípcios ficaram ali assombrados. E Deus começou a mandar e descer pragas para castigar os egípcios, para que eles permitissem que o povo de Deus saísse daquele lugar. Deus é poderoso. Talvez você está sendo castigado de alguma maneira na sua vida pessoal, estão sendo castigados por Satanás, mas hoje Deus liberta essa área da tua vida. Hoje Deus te oferece um futuro novo. Deus te oferece uma nova expectativa de vida. Ele pode suplantar o teu fracasso, oferecendo a você o sucesso de uma vida com Deus, vivendo na graça de Deus. E eu quero orar com você agora. Quero orar com você neste momento. Se você ouviu esta palavra nesta manhã, não importa se você é aqui da igreja, se você está aí assentado apenas comendo o seu pastel, né? Eu quero dizer para você, Jesus Cristo tem um propósito para você. Jesus Cristo te ama e Ele quer transformar a tua vida. Você vai sair deste lugar, vai para a tua casa, vai para o seu trabalho, mas lá onde você estiver, esta palavra vai falar em incomodar o teu coração. Jesus Cristo te escolheu, Jesus Cristo te ama e Ele quer te ajudar a vencer. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e o Senhor nos deu a oportunidade de podermos falar, Senhor, dessa história tão poderosa, que é a história de um homem que foi transformado, a história de um homem que foi usado para comandar e formar uma nação, a história de um homem que o Senhor usou de muitas maneiras, ó Deus, e por isso, Senhor, eu creio que nesta manhã, essa história, Senhor, pode também ser reproduzida na vida de pessoas que estão neste lugar. O Senhor pode fazer isso, Senhor, pode fazer de novo, pode fazer na vida desta pessoa. Ó Deus, eu não sei, não conheço, mas talvez esta pessoa tenha vivido uma vida de lutas, uma vida de dificuldades e sofrimentos. Mas, Senhor, neste momento, eu creio, Senhor, que a Tua palavra é poderosa para arrancar a frustração, para arrancar o temor do fracasso, ó Deus, e para colocar, ó Deus, um novo propósito, uma expectativa nova na vida desta pessoa, e que Tu possa ser exaltado e glorificado na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Toma, Senhor, pelas Tuas mãos, guarda, Senhor, esta vida, ministra agora, ó Deus, o Teu perdão, talvez, Senhor, a culpa, o temor, a amargura, o ressentimento, o ódio esteja ocupando lugar nesta vida, mas neste momento, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a culpa, tira, Senhor, todo medo, tira, Senhor, todo ressentimento, coloca, Senhor, uma expectativa nova, coloca alegria, coloca paz. Oh Deus, dá, Senhor, uma nova vida, uma vida de gozo, uma vida de paz, em nome de Jesus. Muda a história desta pessoa, muda a história deste homem, muda a história desta mulher, pela sua palavra viva, pela sua palavra poderosa, pelo seu nome santo, é que nós, Senhor, ministramos nesta manhã, declarando vitória, declarando a Tua vitória, declarando o Teu poder, em nome de Jesus. Fracasso caia por terra, toda opressão sai agora, em nome de Jesus. Que venha a paz, que venha a libertação do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Que toda frustração agora seja trocada por um sentimento de esperança, por um sentimento novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã.
Seja você que está aqui conosco no culto, seja você que está em casa, participando online, que o Senhor possa te abençoar. Toma esta palavra para você. Não se precipite. Vá no momento certo. Faça aquilo que Deus tem para você. Obedeça a sua palavra e creia que Ele é poderoso para mudar a tua história. Deus tem uma nova história na tua vida. Uma história, Ele preparou para você uma nova história. Amém. Obrigado, pastor Adércio. Obrigado, irmãos. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a todos. E dê um aplauso ao Senhor Jesus. Sou Igreja de Deus.